Boa tarde, pessoal. Eu estava aqui dando uma olhada, uma revisada no livro tema de hoje, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Sempre que eu vou falar a respeito de algum livro, eu volto a olhar um pouco ele para recordar o tema básico da Revolução dos Bichos. E esse livro, muita gente, é muito famoso, muita gente conhece esse livro. Ele tem uma história bem atual e bem política. A Revolução dos Bichos, embora muitas pessoas possam pensar que é contra o socialismo em si, ele não é. Ele é contra o totalitarismo, a ditadura. É o mesmo tipo de mundo que nós estamos vivendo atualmente, um mundo de mentira, de traição, traição contra o povo e também de terror. Até falar, mas de terror? Sim, quem mandou matar Marielle? Então é um livro que tem muito a dizer para nós nesse momento. Quem já leu esse... É um livro fininho, não é muito extenso, não. Ele é um livro bem fácil de ler, gostoso de ler. É um livro que prende a nossa atenção as pessoas sentimentais que gostam dos animais também ficam bastante tristes com a história de um cavalo chamado Napoleão. Nossa, é bem triste. Eu gostaria que vocês todos tivessem a oportunidade de ler esse livro. As minhas duas filhas, logo que elas começaram a ler e se interessar pela literatura, eu fiz questão que elas lessem esse livro. Falei, leiam um livro. O que vocês não entenderem, a gente conversa a respeito, mas leiam um livro. E eu indico hoje para vocês esse livro. Eu quero dar um piteco também nesse outro livro aqui, que é E o Mundo Silenciou. Esse livro aqui, de Ben Abraham, quem nunca ouviu falar sobre o nazismo, os campos de concentração nazista, o inferno dos campos de concentração nazista, eu tenho uma coleção que tem esse título, O Inferno dos Campos de Concentração Nazista. E também na mesma sequência eu tenho uma outra coleção que chama Os Médicos da Morte, que fala tudo sobre isso, sobre o que ocorria nos campos de extermínio, situado a maior parte deles na Polônia. A perseguição de um povo, igual hoje se fala, eu acho interessante quando se fala em perseguir, em perseguição, igual nós escutamos muito falar em vamos metralhar aqueles que são contra a gente. Eu tenho um livro que chama Babi Yar. Babi Yar era um campo, um rio, um barranco das velhas, Babi Yar, Barranco das Velhas, onde os nazistas levavam os idosos para serem metralhados e jogados numa vala comum. Dizem que até hoje, nesse rio das velhas, quando se mexe no fundo dele, se agita a água e tira a areia, você encontra pedaços de osso de seres humanos que lá foram fuzilados, mortos e jogados em valas comuns, e que depois a erosão veio trazendo aqueles ossos e hoje se acha ainda isso. São coisas que nós gostaríamos que nunca voltasse a acontecer. E principalmente nos tempos atuais, são dois livros muito bons para se ler. Nenhum deles são de leitura dispensa. Esse Ben Abraham, ele tem vários livros, ele foi um perseguidor dos nazistas após a guerra. Leiam A Revolução dos Bichos. Procurem conhecer um pouco mais sobre o Holocausto. Procurem conhecer sobre o Holocausto. Uma das minhas literaturas preferidas são as leituras, os livros
que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, principalmente essa questão do nazismo, dos campos de concentração. Eu tenho, acho que uns 20 ou 30 livros só sobre esse tema, assim como eu tenho também 20 ou 30 livros ou mais sobre temas como discos voadores. Tenho a coleção que eu vou comentar ainda com vocês, que é Operação Cavalo de Troia. Nossa, é maravilhosa essa coleção. E nós vamos comentar de um monte de livros, mas pegando ainda os livros que eu venho comentando ultimamente, o Olga, O Ano Que Não Terminou, A Polícia que Mata, né, Rota 66, A Polícia que Mata. Então eu decidi, ainda nessa sequência, falar desses dois livros. Amanhã talvez eu vou falar um pouco mais de outros dois livros pequenininhos, para vocês terem. Eu falei já aqui do livro, comentei alguma coisa a respeito do livro A Ilha. Amanhã eu vou novamente dar uns pitecos a esse respeito. E também vou falar de um tema bastante polêmico, mas vocês aguardem. Amanhã, eu quero encerrar essa indicação de leitura da Revolução dos Bichos. Essa daqui eu tenho a coleção completa, essa coleção que foi feita pela Abril Cultural, que é dos grandes sucessos da literatura. Eu tenho a coleção completa, eu colecionei todos os livros que saíram. Nossa, tem acho que 60, 80 volumes, eu nem lembro mais. Esse é apenas um dessa coleção dos grandes sucessos. Amanhã a gente vai estar de volta, vamos estar comentando outros livros. E eu quero que vocês leiam o livro e pensem no início, numa frase que eu falei: quem mandou matar Marielle? Boa tarde e até amanhã, e vamos em frente.